aí, eu sou Carla Nascimento, diretora da série Transmídia O Lugar Antes de Mim. Aqui nos podcasts e videocasts vamos conversar sobre a temporalidade e diversidade do nosso patrimônio cultural. Investigamos o território de Curitiba e região através de descobertas e rastros arqueológicos, paleontológicos e antropológicos, encontrando indícios que nos permitem pensar uma história pré- e pós-colonial, a presença e vivência das comunidades que habitavam o lugar antes de nós. Este é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realizado pela Ampler Cine TV Novas Mídias, gravado nos estúdios da Fusão Podcast. Você pode nos encontrar por O Lugar Antes de Mim, no Instagram, Facebook e principais plataformas de áudio. Para nos assistir, acesse o canal da Ampler Cine TV no YouTube. E hoje, para falar do projeto Linha Preta Curitiba e a invisibilização da presença negra na cidade, nossos convidados são Mel e Candeeiro, pesquisadores de História e Cultura Afro-Paranaense. Eles que escreveram livros e realizam eventos à frente do Centro Cultural Maitá, Centro de Estudo e Pesquisa de Arte e Cultura Afro-Brasileira desde 2006, dentre os quais destacam-se a Festa do Rosário, a Linha Preta Curitiba, o Festival Paranaense do Samba, o Festival de Cantigas de Capoeira e o Festival Literário Afro-Paranaense. Autores, dentre outras obras, dos livros Oralidades Afro-Paranaenses, Fragmentos da Presença Negra na História do Paraná, Afro-Curitibanos, Crônicas, Manifestos e Pensamentos Azevide, História e Cultura Afro-Colombense, Rompendo o Consenso da Invisibilidade e a Visibilidade do Consenso. Subsídios turísticos, históricos e educacionais para a construção de um roteiro afro-parnanguara. É isso aí, Mel e Candeeiro? Uou, dá até gosto de ouvir, né? É muita história, é muita viagem. A gente gosta de andar pelo Paraná, encontrar as pessoas e as histórias dessas comunidades quilombolas, de periferia, de mestres e mestras da cultura popular e transcrever em textos poéticos. E aos poucos foi ganhando, assim, né, mais interessados e as pessoas incentivaram a gente criou mais um livro, e mais um livro, e mais um livro, e agora tem um caderno pedagógico e vamos espalhar sementes de conhecimento, porque tem muita história bonita que as pessoas não conhecem ainda. Isso, na descrição do nosso videocast, então, no YouTube, a gente vai colocar os links para todos os projetos de vocês, e livros e demais histórias aí que vocês tenham para contar. Bem-vindos, então, né, Mel e Candeeiro. Estou muito feliz com vocês aqui. Eu acho que os assuntos que a gente vai tratar são de extrema importância para a nossa sociedade. E eu queria começar com a Mel. Mel, o que significa ser uma mulher afro-curitibana? O que significa ser uma mulher afro-curitibana? Uma mulher com consciência de um pertencimento étnico milenar que remonta a uma história muito antiga, muito anterior às histórias que nós ouvíamos antigamente, né, sobre escravidão, e era aquele pejorativo, estereotipado, simplório, que não representa a identidade afro-brasileira, nem a identidade afro-paranaense, nem afro-curitibana. Então, o resgate de um pertencimento a uma gama de nações e uma complexidade de histórias, influências e confluências culturais que nos torna muito ricos, muito felizes e contentes, né? Porque a filosofia africana é de muita força, de muito axé, de muita saúde, de muita alegria, e isso no Brasil é extremamente importante, porque o nosso contexto é adverso, né? É um contexto de opressão, de violência, de escravização, né? de constante luta por liberdade, por igualdade, por respeito, por dignidade, né? Sempre existe esse conflito, essa tensão. Então, e o fato de você ser mulher, como que isso atravessa a questão racial, assim?
A gente aprende nas tradições de matrizes africanas, principalmente com as mulheres, né? São culturas matrilineares bem poderosas, assim. Se aprende pelo exemplo, se aprende com silêncios, com palavras, com cantorias, com gestos. E, assim, ser mulher negra e ser mulher branca e ser mulher afrodescendente, tudo isso, né, vem carregado de camadas muito fortes, sabe? Muito significativas. Eu, por exemplo, assim, me considero muito brasileira, né? Muito misturada, muito privilegiada de ter acesso a diferentes culturas. E aí eu gosto disso, assim, de ferver, de fazer festa, de chamar o povo, de ensinar, de trazer, de mostrar, porque eu sou uma apaixonada, entendeu? Sou uma apaixonada por história, por cultura afro-brasileira, pela minha cultura, pela cultura das minhas famílias, né? Que é a família ampliada, acho que é a família que a gente faz, que é o que conta, né? Sim, sim, obrigada, Mel. Candeiro. Olá, Carla. O que significa ser um homem afro-curitibano? É estar em luta constante. Né? É ter conhecimento, é ter consciência, né? Dessa presença apagada. Dessa presença que vem desde 1550, que chegou 300 anos antes dos imigrantes, que não é melhor e nem pior do que ninguém. Os imigrantes, essas levas mais recentes, né? Que chegou em 1870, né? As primeiras levas. 1870 oficial. Até então chegava um ou outro gato pingado. Mas levas mesmo é a partir de 1870. Né? Já em Curitiba, a primeira leva que chega ali no Bacaxiri é justamente os argelinos. Eles montam a colônia argelina. E a gente diz que é franceses. E a gente esquece que a Argélia é África. Ser um homem curitibano é estar direto, todos os dias, em contato, né, com esse apagamento, com esse epistemicídio, com essa negação da minha existência. Né? Ser um homem curitibano é estar toda hora buscando esses fragmentos para se autoafirmar e mostrar que foram as mãos negras, pensamentos negros, né, tecnologias negras, a base dessa cidade, desse estado, durante 300 anos. E é totalmente ignorado. Né? Essa consciência, esse conhecimento. Eu acho que é isto, né? É um homem com alma, embora foi negado pela nossa Santa Madre Igreja. É um homem com conhecimento, com pertencimento, sabe? Que sabe, é um homem que sabe que dentro dessa cultura a força vem da mulher, vem do matriarcado africano, né? Para contrapor esse patriarcado europeu. E, Candeiro, você se apresenta como zelador cultural. Eu fiquei super curiosa porque eu nunca tinha escutado esse termo. O que é um zelador cultural? A palavra já está dizendo, né? É quem tem amor, é quem zela por esta cultura. Né? Porque a nossa cultura ela é maltratada. Né? A cultura negra. A cultura, as tradições africanas, né? Porque quando se fala cultura negra, né, para onde é que vai o nosso pensamento? Qual é o desenho que vem? Qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Então, eu acho que são essas tradições. Esse zelador é quem zela por essas tradições. Nós temos diversos zeladores, né, que é desconhecido. Aqui em São José dos Pinhais, a gente tem zeladores, né, que zelam por esta cultura, em Colombo, em todo o Paraná tradicional, nós temos isto. E, no entanto, por conta dessa cultura da eugenia, por conta dessa cultura da superioridade branca, esses zeladores são apagados, né? Não é dado o devido valor. Pega, por exemplo, pega a capoeira. A capoeira foi perseguida, a capoeira só sai do Código Penal em 88. Essa arte que foi perseguida, que foi criminalizada por lei, hoje é patrimônio da humanidade. Quem são os zeladores dela?
Ela chegou em mais de 200 países, não foi com o apoio do poder público. Ela chegou por essas pessoas que têm amor. Os fazedores, né? Os fazedores de cultura. Exatamente. Que perpetuam, né, as ações e vão carregando e levando para outros lugares. Exatamente. Mas, no entanto, não foi valorizado, né? Quando você olha essa cultura negra, ela está na rua. Ela está na rua, não existe um espaço para ela. Se você olhar em todas as secretarias de cultura do nosso estado, não tem uma que tem um espaço específico para cuidar dessa cultura, diferente das outras. No Paraná ainda a gente tem algumas coisas ainda até mais assustadoras, por exemplo, o Festival das Etnias. O que é isso, senão um festival de eugenia, de superioridade branca? Nesse festival folclórico, né? Que festival tem mais de 60 anos alimentado com recursos públicos. E ele não tem os grupos de cultura afro? Nunca, não foi permitido nem as tradições, os grupos culturais de matrizes africana e nem os indígenas. Agora estão começando a chamar, mas olha, que já tem quase 60 anos. Quando você vai procurar na gênese, no nascimento desse festival, você observa como é que ele foi feito. É bonito, é lindo? Sim, foi alimentado, é um projeto. É um projeto para alicerçar essa cultura do Paraná europeu, da Curitiba europeia, sabe? A capital da cultura europeia. Uma grande mentira e linda, né? Eu adoro, eu acho bonito aquilo. Mas quando você vai ver, é feio a origem deles, né? É triste, né? A gente entender que existe, por exemplo, um festival folclórico de etnias e que essas duas etnias que são fundantes da nossa cultura não estão presentes nesse espaço. O problema não é o festival de etnia, o problema é a ideologia do festival de etnias. O problema são sempre as pessoas. Na minha opinião... As pessoas é que fazem, as instituições, essas pessoas estão na instituição. No nosso caso, né, o racismo institucional. Então a gente já olha para isto, né? Eu olho que tem essas pessoas, as pessoas têm texto de conhecimento, mas isso foi pensado, isso faz parte de um projeto. E a gente precisa desconstruir isso, como nos ensina Teotônio Vilela. O importante não é o Darcy Ribeiro, o importante não é o que nós somos hoje. O importante é que nós queremos ser daqui 30, 40, 50 anos. Nós queremos levar esse festival para frente. Veja o que foi o festival aí de Miss Brasil. Era outro festival de etnias. Era outro festival de eugenia. Sabe? O começo disso daí era para eleger a criança branca mais perfeita, a mulher branca mais perfeita. Hoje já não é mais admissível. Era para escolher a pessoa mais branca, o branco mais perfeito. É isso que você vai olhar se você for buscar a origem, por exemplo, dessa Miss Brasil. Sabe? Isso é muito feio, né? A gente precisa conhecer essas verdades para poder se libertar disso daí. Porque Sim, o país... Com certeza, é importante essa discussão para a gente entender esses processos e agir de uma forma a combater, né? Ser combativo, não só apenas não falar nada, né? Hoje não falta informação, hein? Você percebe que não falta informação. O que está faltando mesmo hoje é as pessoas se livrarem do seu racismo. Porque quando eu pergunto para qualquer pessoa, você é racista? A resposta dela é de bate-pronto, é não. Mas você tem posturas antirracistas? Sim, são coisas assim... Além de você se colocar como um não racista, você precisa ter ações que equilibrem essa balança, né? E aí que está o X da questão. Deixa eu fazer uma provocação. Oi, adoro. Vou fazer uma provocação. África é um país? Adoro essas pessoas que acham. O Egito é outro. Mas o Egito é chique. O Egito, meu Deus, o Egito é outro departamento. Quando você me fala isso, eu me lembro da Gazeta do Povo, né? Que ela publicou algumas vezes, né? Que a África era um país, né? Sério? E o Egito outro. Está registrado, né? Ficou registrado para a história. E você vai aceitando essas mentiras. É a máxima do Goebbels, né? Do ministro de propaganda do Hitler. Repita uma mentira 1000 vezes e ela se transformará numa verdade. Isso não é feito por ingenuidade. Isso é feito com pensamento, com maldade mesmo. E não, eu estou citando um jornal, mas são diversos jornais. É o consenso da invisibilidade e a visibilidade do consenso. Percebe? É muito grave isso daí. A gente brinca, a gente dá risada e tudo, mas quando você vai olhar... É triste, né? A ignorância das pessoas é algo triste. E pior é que ignorância você até consegue resolver, né? O problema é a má-fé. Que é uma questão de caráter, quando né? a intenção é subjugar, submeter, manter uma lógica, uma dinâmica onde você tem lucros exorbitantes em cima, né?
do apagamento e de machucar o outro, é o mesmo problema que, né, os vários recortes que você colocou já desde o início. Uma mulher, né, lutando contra o machismo, uma população negra lutando contra o racismo. Não é isso que vai resolver. É todos lutando contra violências que ninguém está interessado em manter, vírgula, porque tem gente que se beneficia delas. Mas a questão da mulher negra, eu chamei a atenção porque a gente tem aí uma interseccionalidade. Claro. Né? De gênero, sim, de raça, de etnia. A gente é atravessada, a mulher negra, ela é pior ainda, né? A situação dela é pior do que de uma sociedade patriarcal estruturada nesses valores terríveis para nós mulheres como gênero. Então, dentre as mulheres, as negras ainda sofrem mais, porque ainda sofrem com as mulheres brancas, né, que se pensam protegidas pelo patriarcado e ainda a mulher negra fica em outro departamento. É muito recente, né, que começou essa estratificação dos dados e a demonstração ali numérica, né, de quanta diferença existe, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano Médio, que, na média, é ótimo. Na média sim, é bom. A média é boa, né? Muita mas coisa, o que significa essa média? Quando você qual que é a palavra? Estratifica entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, né? Uma outra realidade se revela que exige políticas públicas específicas, né? Um tratamento diferenciado para promover a isonomia. Falando em política pública, eu vou aproveitar e deixar um recado para os nossos administradores, né? Lembrem da equidade de gênero, raça e etnia nos editais da cultura. Né? O Brasil, vários estados, várias cidades do Brasil fazem e têm esses indutores. E aqui eles não querem nem saber o que falar. Um coloca a culpa no Tribunal de Contas, o outro coloca a culpa na Procuradoria, e em algum momento, e esse momento não dá mais para esperar, a gente precisa sentar e discutir a questão de indutores de gênero, raça e etnia em vários espaços, principalmente na produção cultural. Pronto, falei, era um momento meu. Necessário, fundamental. Porque eu estou aproveitando a fala de vocês, mas era um momento meu, eu precisava falar, gente, não aguento mais. Enquanto eles negarem que a população negra existe, eles não precisam de ações indutoras, em área política nenhuma. E quando eles fazem para a população negra, eles têm que fazer para todo mundo. Nós estamos fazendo esse debate muito sério, né? A gente precisa de cotas, a gente precisa de ações afirmativas, as pessoas não estão observando isso. A Lei Aldir Blanc deixou isso bem, né, escancarado, mesmo tendo recurso, sobrando recurso, não chegou para esta população. E isso abriu a possibilidade dessa audiência pública, da gente debater, da importância de ter cotas, de ter esse recorte. Quem fala por nós somos nós mesmos, não adianta ir lá um sindicato, não adianta ir lá uma pessoa que não fala por nós. Quem fala por nós somos nós mesmos. Queria pegar o gancho da sua fala e fazer mais um apelo, então. Aproveita. Os nossos gestores da cultura estão esquecendo dos editais de fomento à literatura. Gente, cadê os editais de fomento à literatura? Faz mais de 4 anos que o fundo não abre chamada para escritores, para o mercado do livro, para os rodas de leitura, sabe? Enfim. Não, e fora quando abre agora, também abre agora uns valores assim que você fala, não acredito que alguém vai ter coragem de se inscrever, né? Um processo que tá tudo caro, enfim. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de top term? Nós vamos falar de um projeto incrível de vocês, que é o projeto Linha Preta Curitiba. Antes, eu quero fazer uma pergunta rapidamente, como e quando vocês se conheceram, né, para justificar vocês terem tantos projetos juntos assim. Não precisa dar muito detalhe, não, se eles não puderem ser ditos. A gente se conheceu quando? Em 1999, Candeeiro estava dando aula e eu ouvia falar, né, de um homem que estava dando aula, que eu tinha que conhecer, que eu ia amar, que era incrível e que eu amo e é incrível mesmo, atesto, assino embaixo, que pessoa incrível.
incrível. É um professor, um mestre de cultura popular. E aí, assim, atravessou muitos anos trabalhando na universidade e depois eu, né, embarquei junto no Centro Cultural Humaitá e estou até hoje porque realmente é fascinante, é uma lacuna, tem muito que ser feito. É uma história já com bastante história. É uma história com bastante história, então. Quer complementar? Não, só passando um filme na minha cabeça enquanto você fala isso, né? E eu agradeço, né? Pessoas como você, outras pessoas apareceram para justamente ajudar a fazer essa luta. Não é uma luta do negro, é uma luta de todos. Social, da sociedade, sabe? como um todo, né? De e aí quando chega pessoas. essas pessoas e cada um traz o seu conhecimento, né? E entra nessa luta, deixou o fardo um pouquinho mais leve, né? Então, eu agradeço você ter aparecido na minha vida. Que bom, que momento fofo. Você que está aí escutando no Spotify, vai lá no YouTube para ver a carinha deles, que lindinhas. Vamos lá, gente. Essa vivência, então, né, acabou levando vocês, com toda essa bagagem que vocês já tinham e esse encontro, a desenvolver o Linha Preta Curitiba. O que é esse projeto? O que é o Linha Preta Curitiba? Como diz o Mano Brown, é muita treta para Vinícius de Moraes. Viu? Adoro ele, inclusive. É uma aula de campo. É um passeio pelo centro histórico, no Largo da Ordem, começando desde o ponto mais antigo ali de arquitetura, que nos remete a lá 1799, para pensar essa Curitiba de antes, né? O lugar antes de nós. Como é que era essa Curitiba do 1700? Essa Curitiba, né, onde tinha uma igrejinha matriz e uma igrejinha dos pretos, veja você. Como é que era essa vila? O que estava acontecendo ali em 1829, quando foram proibidos os batuques? Imagina o grau desse batuque para ser proibido por lei, pela Câmara. Incomodava muita gente. Que incômodo interessante esse de imaginar, né? Que essas festas, que essa irmandade do Rosário dos Pretos de São Benedito estava provocando na sociedade da época. Incomoda, mas também é uma alegria, né? Porque não tem luz elétrica, não tem bar, não tem nada. Então, o que tinha de cultura nessa cidade? Né? Daí esses batuques, você vai para quê? Você vai para as congadas. Essa festa que durava 21 dias na cidade, que era a festa mais importante da cidade, que é um teatro com música, dança, canto, encenação. E, por conta desse epistemicídio, a gente apagou essa história. Você sabia que tinha 2 congadas em Curitiba? Eu fiquei sabendo quando fui ler sobre vocês. Eu não sabia. A dos pretos, a dos pardos, né? E quando a Mel fala isso, já me jogou lá na beira do Atuba. Né? Lá na beira do Atuba, que todo mundo pensa que as primeiras igrejas são essas, a igreja catedral, a igreja da ordem, a igreja dos pretos, mas a primeira igrejinha era lá do lado do Atuba. E o que acontecia ali? Quantos anos ficou aquele povo ali? Né? Por que a galera estava do lado do Atuba? Encontraram o ouro. E quem foi que encontrou este ouro? Sabe? Começa a ficar interessante quando você começa a buscar essas informações e vai encontrando vários fragmentos, né, para poder... E conforme o grupo, você vai por uma abordagem mais sociológica ou mais lúdica, porque você tem, né, todas as mitologias da Senhora do Ouro, que dá para brincar, né? Tem toda uma musicalidade herdada que vai transmitindo de geração em geração. E você tem muita coisa que está na oralidade, que está com o povo, que ainda não houve historiadores ainda com esse interesse, com essa curiosidade para ir lá, né, e buscar... Sabe? Muito pelo contrário, o que nós temos é justamente a tentativa de tentar apagar, né? Quando você, por exemplo, vai ver o espaço de memória da nossa cidade, né? Um espaço importante que é o Museu Paranaense, que fica ali perto da Praça João Cândido, ali perto da... frente, né? Pois é. Como é que construiu, né? Como é que... Ali está a memória de Curitiba, mas de qual Curitiba que está na memória? A gente vai dar uma olhada num dos maiores eugenistas da cidade, que é o Romário Martins. Ele ficou 27 anos... dentro como presidente desse Museu Paranaense. Ele escolheu o que era e o que não era a história do Pará. O que era e o que não era a história do Pará. Memória seletiva, né? Que você começa a fazer o recorte, o que fica no museu, o que vai embora, o que é acervo, o que não é. A gente costuma brincar que ele fazia a história do lado da lareira. Não é possível, né? Isso é história, isso... Não. Isso é história, isso...
Porque como é que se justifica tanta coisa importante ter sumido? Tantas atas, tantos documentos que estavam, de repente, né, passando ali na guarda de pessoas. Como é que a gente só ouve falar desses batuques proibidos porque a lei diz que proibia? Onde que tem relatos? Cadê, né? Alguma imagem, né? Uma pintura, alguma coisa assim que retratasse? Foi apagado. Sabe? E aí a gente começa, por exemplo, a contar essas histórias e artistas como a Rafaela Cori se pegam e dizem, não, vou desenhar. Não é possível, assim, não dá só para imaginar contando. Então, né, além de palavras, tá começando uma produção artística Pictórica também, para poder dar conta, assim, ela pegou 3 histórias da linha preta e colocou em literatura em quadrinhos, tá lindíssimo esse vamos material. o Tá um link, espetáculo mesmo. aqui assim. na nossa descrição do vídeo, com certeza. Vamos começar pelo começo? Como já diria, me parece que tem 21 pontos de parada. O projeto. Tem mais, né? Ficou tem mais? registrado 21 ali, porque naquele momento era o que estava, né? Nós temos uma imagem das ruínas do São Francisco, na Praça João Cândido, e eu acho que é bem emblemático a gente começar por ela. E aí vocês podem me contar, então, essa imagem, o que ela... Que lindo. O que você vê aí em primeiro plano já é muito interessante para desconstruir essa ideia, né, dessa Curitiba que, segundo Romário Martins, não tinha escravidão, nem índios e nem negros, ou se tinha, ele sempre ressalta assim, que era um número insignificante. Então, essa imagem, ela realmente ilustra bem o que a gente trabalha na linha preta, que é esse protagonismo de uma população que, para nós, é evidente, e, no entanto, a narrativa oficial insiste em desconsiderar solenemente. Para quem não está assistindo, está apenas ouvindo, é uma imagem... É do Debré, essa... Debré, Isso, 1829. né? E tem aqui um homem... negro, escravizado, possivelmente, não Possivelmente sabemos. Não. Não. Já era um homem livre. Provavelmente. Trabalhando nas ruínas de São Francisco com Por vários... que diz que ele é um homem livre? Tem uma simbologia, insígnia né? ali. Uma insígnia. Me conte. Veja esse chapéuzinho na cabeça dele. Chapeuzinho vermelho. Barrete frígio. O nome disso é barrete frígio, barrete da liberdade, né? Ele não é um homem qualquer, ele é um mestre em cantaria, sabe? Nessa arte de cortar as pedras, de fazer os encaixes perfeitos, sabe? Não é qualquer pessoa, é um negro altamente qualificado. Ser pedreiro em 1829 é uma profissão, não é qualquer profissão, é uma profissão, né, feliz, né? Feliz do escravizador, a gente fala do escravo, esquece do escravizador, né? Feliz do escravizador que tem um negro com essas qualidades. É isso. Esse que a gente chama de insígnia que o Debré colocou nessa personagem, ela remete àquela tríade da Revolução Francesa, o liberté, égalité, fraternité, que é o signo da liberdade. E ele Liberdade, domina, igualdade e fraternidade, né? Ele domina essa tecnologia e ele usa ferramentas que Várias veja que tem um ferramentas, monte né? de ferramentas aqui na cena. Quem é que dominava já a metalurgia e os ferros, né, e as ligas metalúrgicas mais poderosas desde muito tempo? África. Por que você tem um mapa da África na sua cabeça, ali, a Sim. barriga, né, da África? Por que aquele lugar se chama Costa da Mina? Essas minas... Não é a mina dos mano, no caso, é mina de É ferro. mina de ferro, Que de é de prata, infame. de ouro, entendeu? Esse domínio da metalurgia é outra contribuição relevante, altamente relevante para o desenvolvimento da cidade. E aí você, ó, né, tá olhando para isso daqui, mas ao mesmo tempo a própria Fundação Cultural da cidade de Curitiba, ela cria um livro falando, por exemplo, da cantaria e jogando tudo isso para os italianos, ignorando todo esse trabalho. Por mais que tenha esse registro, existe essa teimosia em tentar apagar
essa importante contribuição da população negra. Embora toda a arquitetura colonial, né, aquelas paredes robustas, aquelas taipas de pedras, taipas de pilão das igrejas antigas, dessas construções que perduraram no período colonial, a tecnologia africana, são homens... Que foi bem antes dos italianos chegarem. Muito antes dos italianos chegarem. Aqui me chama a atenção porque é apenas uma personagem, né, que é esse trabalhador, esse mestre. E pensando nisso, o Debré também fez as suas escolhas, né? E a importância de você ter né, registrar um personagem trabalhando com esse tanto de ferramentas, isso é uma iconografia muito interessante da análise mesmo, né? Ali está, né? Ele tá construindo ali a igreja São Francisco de Paula. Ali no fundo a gente pode, né, deduzir que aquela igreja ali é a igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, mas essa bandeira também que está ali na frente passa despercebido por um monte de gente. Não é uma coisa qualquer. Esse levantamento desse mastro, né, dessa igreja, dessa bandeira, ou de São Benedito, ou do Divino Espírito Santo, a gente não consegue saber, não tem como identificar, mas para levantar esse mastro era sempre na festa da coroação dos reis do Congo. Fala-se que aqui não tem negros, mas para se ter uma igreja, a segunda igreja a ser construída é a dos negros. Sim, e para construir sempre o rosário é dos negros. Precisa ter uma quantidade expressiva para poder fazer uma igreja de pedra. Não era qualquer igreja, não era uma igreja como é que é? De pau a pique. É uma igreja de pedra. Era a igreja mais conservada, inclusive. Era o patrimônio mais bem conservado de Curitiba até 1930, quando eles destruíram. A gente encontra uma narrativa de um viajante que passou por Curitiba, que ele diz que essa festa era linda, né, que durava, né, 21 dias, que era uma disputa de beleza, de poesia, de cantoria, sabe, entre a Congada dos Pretos, né, que ensaiavam ali embaixo, ali na Rua do Fogo, na São Francisco, lá embaixo, perto da bicicletaria, e a Congada dos Pardos, que ensaiava lá na Rua das Flores. Então, a gente encontrou isso daí, mas não foi fácil. E a gente procurou várias... Raros registros, Raros registros. E ele está no meio, numa coletânea de texto, sabe, que é improvável você encontrar aquilo ali. Então, foi uma sorte mesmo, né, que a gente teve de encontrar essa informação. Então, pera lá. Esse relato dele diz que ali tinha o quê? Ali tinha a marujada. Mas marujada em Curitiba? Aqui em Curitiba? Nossa, demorou um tempo para mim descobrir que a marujada é o fandango. Porque diz também, né? Os historiadores teimam em dizer que o fandango é uma contribuição, né, dos ibéricos, de Portugal, Espanha e dos índios. Ignoram totalmente a presença do negro. Sabe? Ignora a presença do negro. Mas não é verdade. Hoje tem estudos, quando você vê como é que é. Você ia fazer um fandango, tinha um fandango do rico e um fandango do pobre. Era proibido o fandango onde tivesse negros. Ignoram. E hoje estão dizendo que o fandango é caiçara. Mas onde que estava esse caiçara? Lá em 1794, quando foi proibido o fandango. A primeira vez que foi proibido o fandango. O termo caiçara só aparece na história em 1950. É o fandango, que é uma expressão cultural de música, dança aqui do litoral do Paraná e do sul de São Paulo. Não, aqui em Curitiba tem. E no litoral do Paraná também, né? Curitiba sempre teve fandango. O fandango foi proibido aqui já em 1809, 1829 foi proibido o fandango. Hoje nós temos a tia Mide, né, a mestra Mide fandangueira, que é ali do bairro do Abranches, ali não é? Mercês, que é a irmã do Lápis, que mantém o grupo de fandango Meu Paraná. Uma história muito forte, muito bonita, e as pessoas tentam apagar, jogam lá para Paranaguá. Sim. Jogam lá para Paranaguá. Mas mesmo aqui tem. Pensando em Paranaguá, mesmo que fosse, vamos colocar assim, você tem o Porto de Paranaguá como o maior, né, espaço de tráfico de pessoas escravizadas, e depois também continuou esse rolê do Porto de Paranaguá, e essas pessoas estavam em algum lugar e tinham movimentos migratórios ali. Como que você enxerga isso? As ruínas dão muito pano para manga, porque ali nesse lugar é o vô do nosso maior escravocrata do Paraná, né, que participou lá dessas
esse tráfico clandestino, né, o auge do tráfico clandestino, depois que proibiram lá em 1850. Em 1830 já tinham proibido ali, até 1850 era proibido o tráfico já. Então, Rio, São Paulo tinha muita visibilidade. Né? O Porto de Paranaguá, Ilha das Peças, Guaraqueçaba se tornou correu solto. Esse antro, né, de mercado escravagista clandestino. E esse lugar estava sendo construído. Engraçado que a gente chegou nisso, né? Porque a gente nunca entendeu por que a capelinha no lugar mais alto da cidade, por que as ruínas de São Francisco não se tornaram a principal igreja da cidade, já que ela estava no lugar mais adequado, né? Normalmente as matrizes ficam assim num ponto de bastante visibilidade. Sim. E aí essa família desse ponto ali, do vovô do Visconde. É importante colocar o escravocrata. O maior escravocrata que se tem notícia no estado do Paraná, é nome de avenida e tal. Não conseguiu terminar, não concluiu a igreja. Eu brinco, né? Nossa, nem Deus ia aceitar uma pessoa assim com os relatos que a gente recebeu, inclusive de pessoas da família que vieram fazer a linha preta e compartilharam com a gente lendas assim de família, de como é que era o tratamento dado a essas pessoas, a essas mulheres africanas. Inclusive tem foto, né? Vocês querem saber, gente? Sinceramente, é o tipo de coisa que eu nem queria ter aprendido, os tipos de castigos, as torturas. Vamos deixa voltar pra lá. Pra linha. Tem um HQ que vem não aí que não mereça. sobre histórias de terror. Eu acho que não mereça, né? Eu acho que é importante, é um processo. A gente está na linha. Quando a gente puxa o Visconde de Nácar, quando a gente vai para Paranaguá, né, nós estamos falando agora dessa situação. Enfim, teve ali a guerra Brasil-Inglaterra, mas ali nasce o Paraná, né? Ali é encontrado o primeiro ouro. E o padre Antonil registra nas suas memórias que quem encontrou o primeiro ouro foi um homem negro. Nas minas lá sabe? E isso tem que ser levado em consideração. Durante um século ali teve esse ciclo do ouro, né, que movimentou as cidades aqui na região ali, Paraná, né, litoral de São Paulo, que redundou em vários quilombos, várias comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, antes de Minas Gerais se tornar o ponto principal, porque em Minas Gerais eram toneladas de ouro. Sim. Então, ignora-se esse motor da construção do Paraná. E quem é que detinham as técnicas para a extração do ouro, para transformar o ouro, para fundir o ouro? Senão africanos e africanas da Costa da Mina. Então, veja, tecnologia milenar indispensável para o desenvolvimento da vila. É desse jeito que as nossas crianças têm que aprender o que é ser descendente de africanos e africanas. E esse ouro que é encontrado também no Atuba, que é encontrado aqui no Arraial Grande, né, em São José dos Pinhais, sabe? Essa história é apagada, né, como se não tivesse essa contribuição. Sabe? Então, é importante a gente trazer que você vai encontrar a contribuição do negro justamente no trabalho. E esse primeiro trabalho, esse primeiro ciclo de riqueza, que é o ouro, esse negro ele é protagonista. Sim. Ele é protagonista, mas também tem a mulher negra que contribui muito. Sabe? A gente não fala da importância dessa mulher negra. E esse ouro também foi encontrado. Lá embaixo foi encontrado aqui. E quando a gente conta essa história, a gente sempre fala do escravizador. A gente dá muito valor para o escravizador, né? Que quem encontrou esse ouro aqui foi o fulano, foi o Beltrano, mas nunca foi este negro. Mas nós temos registro na história. Esse registro está na nossa oralidade. Nós não perdemos esse elo com a história. Então, é importante os nossos historiadores, né, olharem para isto, né, com essa seriedade, com essa honestidade intelectual. E toda vez que for falar da história a história do Paraná, ela registra muito o negro como escravo. Sim. A gente tem que lembrar que se tem escravo, tem um escravizador. Claro. Sabe? E esse escravizador tem nome. Esse escravizador está registrado na história. E é nome de avenida e praça. Essa linha preta, quando a gente faz, aparece umas coisas bem interessantes. Apareceu já parentes do Mariano Torres, parentes do Visconde de Nácar. Sempre aparece uma pessoa e fala, é da minha família. Isso que você está falando, a gente, né, procede, né, a gente conversa sobre isto. Pessoas agora, contemporâneas. Agora, mas tanto do escravocrata, mas também aparece parentes do mestre Vicente Moreira de Freitas, que foi um negro construtor, por exemplo, da catedral.
Então, você falando em negros construtores, né? E falando das ruínas de São Francisco, a gente tem Mestre Belmiro de Miranda e sua esposa, Exídia Efigênia. A gente foi para Curitiba, mas para essa Curitiba dos Campos Gerais, né? Curitiba de Guarapuava. Então, eles atuaram em Guarapuava. Isso. Guarapuava era uma vila de Curitiba. Uhum. Né? Lembrando, é bom lembrar que Curitiba Então, era o lugar de antes de mim. Vamos lá. Abrir um parênteses. O lugar antes de mim, Curitiba, o território curitibano antes de mim, vai até Guarapuava. Ele era de. Não. Vai ele mais para frente, ele além de é mais Guarapuava. para trás. Ele é ali de Curitibano, Santa Catarina, até Sorocaba. Sul-norte. E para dentro até os seus Enquanto limites tivesse que não terra, seja Espanha. Campos de Curitiba. Campos de Território Curitiba. curitibano. Muito bem. Então, falando do mestre Belmiro e da Exídia, nordestinos. Filho de africana. Uma filha de africano e outro alagoano, né, da terra de Zumbi dos Palmares, o mestre Belmiro. Né? O Barão de Guarapuava foi buscar ele lá. Né? Porque ele era o quê? Um negro qualificado na construção de taipa. Aquela casa, que hoje é a Casa da Cultura, que fica ali em frente da igreja, é a taipa feita pelo mestre Belmiro. Em Guarapuava. Em Guarapuava. Tem foto dele, era uma vila de Curitiba, é importante lembrar. Sim, ele é nome de rua. Ele é nome de rua? Ele é em Guarapuava. Ele é nome de rua. Mas agora, hoje, nós descobrimos, né? Descobrimos a história dele. O mestre Belmiro e a Exídia Efigênia, os dois foram os maiores... Foram as pessoas que mais contribuíram com a liberdade dos escravos lá. Os dois juntos, eles foram muito empreendedores. Montaram o primeiro hotel, sabe? Com esse hotel, com o trabalho deles, eles compraram a liberdade de um escravizado que vinha trabalhar neste hotel também, que comprava a liberdade de outro escravizado. Virava uma corrente, assim. O Visconde de Guarapuava falou que só daria a liberdade para ele depois que ele morresse. Enquanto o Visconde esteve vivo, o mestre Belmiro foi tratado como escravizado, né? E ele comprou a Exídia Efigênia para ajudar ele. Exídia Efigênia era uma cozinheira, né? Uma cozinheira, não era qualquer cozinheira, era uma quituteira, uma mulher que tinha esse dom. E eles fizeram a diferença. E Guarapuava, a gente está falando do mestre Belmiro, mas ali, Guarapuava, nós temos ali o Quilombo, né? Paiol de Telhas, né? Tem mais de 250 anos, né? Já foi certificado, está numa luta, né? Ele é reconhecido pela Palmares, mas está brigando pela posse da terra. Pela posse total da terra, né? Eles Total. conseguiram a certificação de uma parte da terra. E ali também é história de Curitiba. Sabe? Sim. A gente divide, não. É porque não fazia assim. Hoje faz sentido, né? A gente fazer divisões assim geográficas. Agora, se você pensar a história, a história do território, que é uma coisa que a gente pega muito no Lugar Antes de Mim, que é discutir esse espaço. Quando a gente discute, abre até um parênteses. Quando você olha para a história de Curitiba, a gente fala que o mito fundador de Curitiba, né, o índio, né, o homem índio ali, o Tindiquera, né? Ele faz parte desse mito da construção de Curitiba. Mas ele não existe. Ele é um mito. É uma construção do Romário Martins. No entanto, o Tindiquera é de verdade. O Guairacá é de verdade. E é de Guarapuava. Ele uniu ali 12 tribos, mais de 10 mil indígenas para fazer esse enfrentamento ao avanço dos portugueses. Quando você vê o hino da cidade, se você estiver atento, você escuta, né? Cidade maravilhosa, terra de Guairacá, jardim luz cheio de rosa, capital do Paraná. Não é cidade do Tindiquera. E a galera não quer conversar sobre isso, não quer ver o óbvio, porque vai contar essa história e você vai encontrar essa força, essa organização política dessas tribos ali do Campos Gerais, né? Você vai ter uma outra visão sobre isso. E se você for olhar essa história mesmo com umas lentes adequadas, você vai ver que a fundação de Guarapuava também, o negro, esse homem negro, essas diversas etnias que compõem esse mosaico, né? Esse mosaico essas aí pessoas que foram trazidas, né? Que quando a gente fala negros, mas a gente esquece que a gente não está falando de um negro, a gente está falando de
Moçambiques, Angolas, Congos, Caçanges, Haussás, Mandingas, são diversas né? etnias. Claro. Etnias, como italianos, como ucranianos, percebe? Só que quando a gente olha... Culturalmente distintos, língua distinta, costumes distintos, religiões distintas, a gente fala, não é os negros, a gente limita. É os índios, a gente limita. Não, tenta colocar, né? A gente tem que combinar com os russos, né? Não é tão simples assim. Quando a gente vai falar dos brancos, é bem especificado. Claro. Né? Os portugueses, os espanhóis, os franceses, os italianos. A avó é polonesa, o avô é ucraniano. Tem toda a divisão. Toda a divisão, tem toda uma divisão. E tudo que eles contribuíram, os é pratos, marcado. Registrado em detalhes. Isso me lembra lá da Lapa, né? A Lapa é um dos lugares, por exemplo, também era Curitiba, né? Vila do Príncipe, Sim. né? Também. Fica 1 hora de Curitiba. Região metropolitana hoje. Região metropolitana. E lá tem a bica do quebra-pote, que é uma construção também de africanos. E foi coberto aquilo ali de lixo, tamparam aquilo, começaram a jogar lixo e tamparam aquilo. E quando uma antropóloga foi falar com o prefeito falou: essa aí não é a história da Lapa. Ela, como não é a história da Lapa? Uma construção lindíssima de taipa, de pedra. Não, isso não é da Lapa, isso é a história dos negros. Olha, Eles e nós e eles. Percebe como é que é? Sim, é uma questão de identidade, né? De fazer esse recorte. Precisa debater, porque a Lapa tem 3 comunidades negras tradicionais, 3 comunidades remanescentes de quilombo e a última congada que sobrou do Paraná. Então não estou falando só lá que sobrou. Entende? Da família Ferreira. Guarapuava até então, né? Guarapuava é cavalhada. Cavalhada, tá. Desculpa. É outra pegada, né? Então você veja bem, a gente precisa trazer essas memórias. As pessoas, elas não... É uma cultura linda. Esses diversos povos contribuíram de diversas formas em todos os ciclos de riqueza e de desenvolvimento do Paraná. E por conta desse racismo maldito, é sempre relegado ao segundo plano. É sempre tratado com desdém. Sempre tem uma brincadeirinha, né? Um racismo recreativo, um tom pejorativo. Tem uma forma de não brincar, de não aceitar, né? Essas ancestralidades africanas. Ao ponto de fazer uma brincadeirinha assim, o preto de Curitiba é o polaco. Olha o racismo recreativo aí. Olha uma piadinha sem graça. Olha uma brincadeira de mau gosto. Não. O preto de Curitiba é o preto. É o Haussá, é o Mandinga, é o Jalofe, são diversas mas etnias. é esse processo de apagamento mesmo, né? É bem grave, porque, por exemplo, essa coisa da congada podia muito bem fazer parte dos cursos de teatro, como teatro ou como literatura paranaense, porque é um poema, nossa, de uma erudição fenomenal. Não sei se você já chegou a assistir o espetáculo, é incrível. Não conheço. É belíssimo, é de uma profundidade, erudito mesmo. Acho que erudição é a única palavra que cabe mesmo, né, para aquele espetáculo de texto maravilhoso. O primeiro teatro de Curitiba é a Congada, teatro de rua. Com participação popular e toda uma movimentação, né? Mas não querem contar essa história. Apaga essa história e traz outra história. Mas nós estamos contando agora. Vamos contar aqui. Vamos contar do Vicente Moreira de Freitas. Vai. Ele é outro mestre. Ele fez uma grande contribuição na igreja durante a reforma da catedral. A gente vem, né, vendo assim, a participação de mestres construtores, desde a capelinha pequenininha, depois a matriz, depois essa nova construção da catedral, já, né, na época ali, no 1875, que aí eles demolem o prédio para construir a edificação que a gente conhece hoje e transferem a matriz para a Igreja dos Pretos. Durante esse período de reforma. Durante esse período de reforma tem aquela tensão, né? Aquele estresse da elite ter que ir para a Igreja dos Pretos para assistir a missa e registros assim de como foi difícil. Eu fico imaginando, isso não tem registros, mas eu fico me perguntando o quanto foi difícil para os irmãos pretos ter que sair para dar lugar, né? Então, peraí, vamos voltar nesse ponto aí. Existe a Igreja do Rosário dos Pretos e São Benedito, que foi construída pelos negros, pelos pretos. Pelos pretos, livres e escravizados. E fizeram lá os seus mutirões com várias pessoas e fizeram. Aí teve a reforma
da matriz, que é a Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes. Isso. Então, essas pessoas brancas tinham que ter o seu templo sagrado para adorar a Deus. Abrigado em algum lugar Em algum seguro lugar. e levaram para a Igreja dos Levaram Pretos. para a Igreja dos Pretos. Nesse processo dos brancos chegarem na Igreja dos Pretos, os pretos saíram. Você também ficou com essa dúvida, né? Eu fico me perguntando, porque de fato apartheid deve existia. ter sido minimamente tenso para ser Mas- bem elegante com a palavra. Conviveram, será, durante a missa ou não? Os pretos tiveram que sair mesmo e ficaram só os brancos ocupando? É uma coisa que a gente ainda vai ter que Tem que descobrir, descobrir. Tá. sabe? Vai ter que descobrir, porque Tá ainda- a elite não aceitava se misturar com os negros, Sim. sabe? Tanto que quando Dom Pedro veio para Curitiba, eles correram para reformar a Igreja da Ordem, onde já se viu o Dom Pedro ser recebido na Igreja dos Pretos. Esse é o assim, a gente tem esses ecos do passado, que a gente tem que fechar as lacunas com imaginação. Mas a gente estava no Vicente. O mestre Vicente, ele está fazendo parte dessa irmandade, ele está ajudando na construção do clube operário, por exemplo, ele está envolvido com lutas sociais e promoção de direitos, minimamente, para essa população negra curitibana, e está na construção da catedral. Mas existem outros, né? Tem os mármores de Carrara, tem os arquitetos europeus que fazem parte, tem um monte de acabamentos europeus na matriz. Mas ele estava trabalhando lá. No entanto, só ele estava ele. trabalhando. Não só ele, né? Junto. O Arshovix fala que tinha mais 7 Ele pessoas mais trabalhando 7, com ele. que eram 8. Ele foi o nome que mais se destacou. Mas ele tinha uma equipe Sabe? ali. E Exatamente. ele tem descendentes vivos que contaram pra gente. Sabe? E ele também, né? Ele também era do Batuque, né? Ele também foi considerado, ele também foi rei do Congo, de Curitiba. A esposa né? dele é a última, né, que você tem notícia. A gente descobre isso também, né? A gente começa a Lili. Que é a pessoa buscar de referência dentro É. daquele grupo, né? Naquele momento. começa a aparecer, mas ainda insistem, mesmo ele foi enterrado no cemitério municipal, mas diversas produções que é feito em Curitiba de história, que conta a história da cidade, diz que esse nome se perdeu na história Se do perdeu tempo. na história. Essa página... Dependendo ele- do autor, O ele se Vicente. perdeu na história. Dependendo do autor, O- ele se chama Vicente Moreira de Freitas. Tem Sim. data de nascimento, foi com quem foi depende casado. do interesse Tem do- toda de uma quem Eu li faz. agora, o último que eu li agora foi aquele A Luz dos Pinhais, né, do prefeito, e ele diz que esse nome se perdeu. se perdeu na também história. foi o último que eu li, né? Mas a tem Fundação vários. Cultural fez a exposição chamada Presença Negra em Curitiba na Casa Romário Martins, que contava em E contou a detalhes o história. histórico dele. No entanto, ela também fez uma outra exposição no Memorial de Curitiba, contando a história da catedral, que também diz que o nome dele se perdeu no tempo. É muito curioso isso, assim, como o mesmo... são narrativas que Disputas- convivem, né? Disputa Você de falou, narrativas. Candeeiro, você falou do Memorial de Curitiba. E o Memorial de Curitiba é um dos pontos. É o não ponto. Não, É o não ponto. é o Me não explica o ponto. que é um não ponto. Qual é a questão? A linha preta parte de um buraco na história. Né? A gente busca esses fragmentos que não estão contemplados ali entre 1530, entre a chegada desses primeiros navegantes, até 1870, quando, né, a narrativa oficial começa a contar a sua versão. E esse painel do Memorial de Curitiba, ele é muito narrativa escravocrata. Ele é muito, assim, tem uma mulher negra nua Nós de um temos lado imagem e uma aqui, mulher tanto negra nua de outro. da frente do memorial, para as pessoas enfim, se localizarem. E Olha aqui aí, ó. está o painel. Esse É. painel. Esse painel, que Uma é, mulher né, nua lá no bordado. lado. A mulher nua, a Foi. mulher negra nua, hipersexualizada. Hipersexualizada. Aí, quando a gente vai discutir com eles dizem assim, não, mas imagina vocês pensar uma coisa dessas, isso representa a pureza. Amigo, a pureza está representada lá no andar de cima, é uma Nossa Senhora vestida dos pés à cabeça de ouro, só aparece o olhinho dela. Um Ela perfil bem representa a português. pureza. A pureza é assim, com uma gralha azul representando o Espírito Santo e é assim, eles vão apagando, eles acham que isso representa a gente. Toda vez que a gente leva as pessoas lá, a gente pergunta isto, as mulheres brancas não veem isso daí. As mulheres negras veem e se Sim. envergonham. Me diz uma coisa, se Curitiba é a capital da cultura europeia, por que não colocaram uma italiana ali nua? Por que não colocaram uma polonesa, uma lemoa? Não é?
Por que desse jeito colocaram a Índia, colocaram a mulher negra? Sabe? Então essa história está mal contada. Isso é uma vergonha, é por isso que isso é um não ponto, é por isso que a gente não valoriza isso. Isso é um escárnio, isso é um tapa na cara da população negra. É isso que é, né? Mas só o que... Quem fez isso, acho que isso é bonito. Esse navio heróico, por exemplo, quando a gente vê ele, né, a caravela, né, esse bojo desse navio que chegou aqui durante 300 anos cheio de gente, mão de obra escravizada. Tá lá. Sabe? Tá escondido, né? Então, tá presente, mas está presente de uma perspectiva que já não cabe mais. E assim, enquanto o resto do Brasil tem um racismo pejorativo, de diminuir, de humilhar, de desumanizar. Desumanizar. No Paraná, não. No Paraná é diferente. Não é crime, né? Aqui não teve. Aqui não teve, tá. Entendeu? Uma Aqui negação. somos brancos. Você percebe? Olha lá, olha ali. Ó. Por que não colocaram, por exemplo, essas tecnologias do negro? Por que colocou um malandro, um mulato malandro? Por que não colocou um negro... metalúrgico, construtor, um rei mais, Congo. Porque, sabe, você poderia trabalhar mais. O negro contribui, por exemplo, na literatura. Você poderia ter colocado a Enedina Alves, a primeira engenheira negra do Brasil. Formada na Universidade Federal do Paraná. Podia pôr o Emiliano Perneta, que é o príncipe da poesia paranaense. Sabe? Você poderia ter trabalhado com algumas outras coisas. Pânfilo Assunção, né, o criador da OAB, né, o criador do curso de Direito da Universidade, um dos criadores do Estatuto da Universidade Federal. Não. Sabe, faz isso daí e acha que tá bonito e acha que a gente tem que bater palma para isso. Então eu não ponto, mas pegando ainda a linha dos memoriais, veja o escárnio que foi feito, por exemplo, no Parque São Lourenço. Criaram mais um memorial. Não tá bom só esse. Criaram mais um, que é o Memorial Paranista. Sim. O que é o Memorial Paranista, se não é uma ode à eugenia? Você pode colocar ali um subtítulo, que é o Jardim das Esculturas, mas no fundo, o que é que está mostrando? Qual que é a ideologia que fez esse movimento existir? Da superioridade branca, do apagamento da população negra, embranquecimento, dessa mentira da capital, da capital da cultura europeia. Isso tem que ser debatido, não é bacana, não é gostoso, mas a gente precisa falar sobre isso, porque essas nossas crianças precisam ter aspectos positivos para poder se identificar. As crianças negras, as crianças indígenas, as crianças ciganas, e não tem isto. Não tem. Se enxergam, né, nos espaços públicos e na construção dessa memória social. Né? Isso não é feito pelo povo. Não é a pessoa branca que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é uma elite branca que está no poder há 300 anos. Sabe? Desculpa te interromper, mas vai se enxergar no papel subalterno, vai se enxergar no Sim, papel de o tempo vilão, todo. vai se enxergar nos papéis que essa narrativa lhe relega. Sim. Olha como é perverso. É perverso. Essa elite branca, ela vem provavelmente com o discurso introspectivo, né, de que você precisa manter aquela pessoa naquele lugar para os seus filhos terem aquelas pessoas como subalternos. Né? E a gente está nesse rolê aí faz 300 anos. Né, essa divisão, porque 56% da população é negra, mas quantos por cento da população está na Assembleia, na Câmara, no Senado? Né? Essa elite está no poder há 300 anos. A pergunta que a Linha Preta faz é como é que nós chegamos nesse nível de miopia, de cegueira, de não entender, de não enxergar a cidade. Né? Quem foi que inventou essa história? Né? Que essa Curitiba é superior. Eu adoro, eu amo a minha cidade. Mas isso é uma história inventada. Né? Segundo os relatos que nós encontramos, Saint-Hilaire esteve aqui em 1820, numa semana chuvosa, ficou 9 dias... E simplesmente, né, diz que nunca viu pessoas tão brancas, né, tão brancas. O Saint-Hilaire. Pessoas com português perfeito. Aliás, só ele falou isso, né? Os outros viajantes que vieram 30 anos depois não encontraram nada disso que ele falou. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa história. E eu fui procurar saber. Sim. Eu falei, mas quem fez a tradução do francês? Né? Foi o Davi Carneiro. O Davi Carneiro é um eugenista de carteirinha. Essa tradução é mentirosa.
E a gente aceita isso. E onde está o original desse? O original está disponível. Está publicado, inclusive, na na Biblioteca do Senado. É só sabe? ir lá e ler os São, originais. são Tem que pequenas traduzir, mudanças. então, De novo. com o francês, Não, eu falei assim, para o Candeeiro, politicamente pegue certo. as obras e faça uma revisitação comentada, assim, porque, né, é outra visão. Sim. Você É outro pode olhar. traduzir, mas a máquina pública coloca essa mentira em todas as bibliotecas. O Wilson Martins que fala, o Wilson Martins, não o Romário, os dois são eugenistas, mas o Wilson, quando ele fala que o Paraná não teve negro, não teve indígena e não teve nem português, não teve escravidão, o livro dele já foi reimpresso acho que 28 vezes pela Secretaria de Cultura, espalhado para todo o Brasil. A máxima do Goebbels continua forte. Repita uma mentira 1000 vezes e ela se transformará numa verdade. Quem que é o Wilson Martins falando e quem que é o Candeeiro? A minha fala vai chegar em quem? Eu imprimo 100 livros, 1000 livros para poder entregar para as pessoas. Os caras fazem de uma vez, sabe? Já faz 5 É a mil, manda para máquina- todo mundo, a faz máquina, português, é em imbatível. inglês. É isso, então não tem como. Não é tão simples. E Não, aí a não, gente não, vai, nunca né, é simples. lutar Nunca é simples. para dizer, não, mas vamos contar essa história para as crianças, vamos colocar a linha preta nos roteiros da cidade e No Linha olha Turismo, aí, imagine o Linha Turismo o parando. linha e tal, e não, mas imagino. isso não, e não é relevante, e a gente já fala dos escravos na linha do não sei o quê, porque escravo pode falar, né, escravo tem a dar com o pé, até São Benedito é escravo na história oficial. Aí eles brigam com a gente diz, poxa, mas como, né? Bate na mesa. Se vocês querem tanto contar essa história, por que não contam vocês mesmos? Ok, vamos contar. Vamos contar agora de dentro para fora. Vamos contar por dentro agora. Mas é importante lembrar que em 1993 criaram a linha vermelha. O que é a linha vermelha? A linha vermelha é uma linha que conta somente a história dos europeus. Você já deve ter visto um risco vermelho que segue pelo centro histórico e Pela passa Rua pelos 15. pontos mais importantes, no chão de pedrinhas vermelhas? A 15 mesmo, você chega ali do começo ao fim. Tem isso. Era acompanhado de um livrinho que o turista ia passeando, Que ano é seguindo isso? aquela linha vermelha, 96. 93. 93, desculpa. E aí, esse livro, 300 né? anos de Curitiba, né? Exatamente. Um projeto 93. de E aí o turismo. que acontece? A gente vai e coloca a linha preta, porque foi apagada a nossa Entendi. história. E o preto e o vermelho faz um diálogo muito bacana. Né? Quando a gente olha para o candomblé e para a Umbanda, que a religião é a primeira forma de organização social do povo negro em solo brasileiro, você tem justamente a cor de Exu. E quem que é Exu? Foi agora campeão do samba enredo da Grande Rio, foi uma maravilha aquilo, né? É o senhor da comunicação, sabe? É o que faz o erro virar um acerto. E isso acontece na linha preta, sabe? A gente veio corrigindo. Talvez seja difícil Uma entender isso. reparação histórica? Olha, reparação, não sei. não é porque reparação porque não foi porque quem causou, quem mas fez isso em uma... 90, quem fez isso daí em 93, nós tínhamos um prefeito nessa Tá aí cidade de em novo, 93. Pois é, se isso é racismo, então isso é crime. E o racismo é crime imprescritível e inafiançável. Então esse sujeito que estava no poder nesse momento, a qualquer momento ele pode ser acionado pela justiça a partir do momento que alguém denunciar isso daí. Você percebe como é que a situação é um pouco mais grave? Complexa. Você já imaginou se as cotas para o judiciário começam a abrir espaço para esse tipo de debate? Se só com a universidade já está dando um rebuliço, imagine o judiciário e outros. A gente vai ter que conversar sobre Claro, isso, porque temos- o Brasil precisa avançar. Nós somos competentes para dar um passo em direção à igualdade. Nós somos competentes. Agora, a gente não pode simplesmente ver toda a violência que é feita com o homem negro, com a criança negra, com a mulher negra e simplesmente achar que Lavar as mãos, que né? está normal. Não dá para ser Pilatos, né? O outro ponto, para a gente avançar um pouquinho, Passo da Liberdade. O que é esse Passo da Liberdade? Para quem não conhece, é o prédio que hoje é o Sesc, Passo da Liberdade, foi prefeitura, acho que é o único tombado pelo IPHAN, em Curitiba, se eu não me engano. E lá tinha um pelourinho, que é quando você pega hoje os fundos do prédio chegando para os Tiradentes, né? Ele forma um conjunto ali. E o que é esse Passo da Liberdade e o que é esse pelourinho em Curitiba? Você está num espaço de memória, né? Você está num espaço de memória. Esse lugar é um lugar de beleza, mas teve muita feiura ali. Ali antes foi um mercado municipal, né? Tem um mercado municipal ali onde tem esse suposto Passo da Liberdade. Eu acho que nós temos imagem
Então a gente precisa entender essa cidade, não como ela está hoje, mas como ela era. Ela foi europeizada, ela foi transformada, sabe, para ficar com essa beleza. Mas você encontra registro, por exemplo, de execuções naquele espaço que está ali do Paço da Liberdade, né? Então, para nós, é um lugar de muita dor. Ali tem o lugar de câmara e cadeia. Quem é que ficava preso nessa câmara e cadeia? Quem foi que construiu a câmara e cadeia? Percebe? A presença negra está em tudo, desde a construção, né? Construção do próprio espaço que depois iria nos prender, né? Que é a Praça Generoso Marques, né? Que é essa ali do... Enfim... Onde para as pessoas ali, né? que fica ela chega junto com a Tiradentes, né? É o centro histórico ali, e né? E esse Pelourinho, na época, ele servia de lugar de punição para os escravizados. Um lugar de exemplo. Para os escravizados e de exemplo porque é o marco da justiça, né? Uma vila portuguesa, quando ela é fundada, ela tem três pilares, né? Para a sua fundação portuguesa, para a instalação da coroa portuguesa na vila, que é o Pelourinho, a capela e a Câmara e Cadeia. Confere? E então para ser elevada à vila. Para ser elevada à vila. Então é a representatividade dessa justiça. Só que a justiça no período escravocrata vai ter as suas especificidades, né? Ela é uma lei que protege uma parte da população e mantém a outra ali na linha. Então, os castigos públicos e pedagógicos, de toda forma, né? A gente tem aí um questionamento muito forte, porque mesmo a população não escrava e a população negra não escravizada era muito grande, maior que a população negra escravizada. Então, eram dinâmicas muito mais complexas do que a gente está acostumado a pensar. No entanto, o tratamento legal dado à população negra, seja ela livre ou escravizada, não difere similar. Tanto, sabe? O que mais me assusta é que, conversando com algumas pessoas importantes, alguns prefeitos, alguns vereadores da cidade, eles têm a pachorra, a cara de pau de olhar no olho da gente e dizer: nesse Pelourinho nunca ninguém foi açoitado. Como não? Você vai ler as atas da Câmara, está lá. Não só açoitado, né? Mas a pena de morte também funcionou. Ela também existiu. E as pessoas eram executadas, sabe, nessa praça. Ali não, mas lá na Praça João Cândido, porque lá era o Morro da Forca. Sim. Lá na era frente o Morro do da Museu Forca. Paranaense. Nosso episódio 2, a gente trata dessa praça. Mas fala do Morro da Forca? Fala. Que importante, é bem bacana isso daí. Porque quando a gente fala desse centro histórico, ali é o coração da cidade, né? Nós ainda estávamos na Catedral. Na Catedral, por exemplo, em 1804, Maria Aguedo, uma mulher negra, livre, enfrentou a elite, a milícia e o clero e pagou com a própria vida. E aí foi para onde? Na cadeia. Na casa de câmara e cadeia, sabe? Então tem uma memória... que pode ser conhecida no livro. Ó, o Jabai. A história dos afro-curitibanos. Vamos colocar o link. E a história de Maria Águeda. E essa mulher, ela foi poderosa. E a família que executou ela está no poder até hoje. Inclusive tem cadeira na Assembleia Legislativa. Percebe? Então essa história está lá em 1804, mas está aqui. Ela vem até hoje. Essa Câmara e cadeia, os prédios ainda são preservados? Não. Não. Na Lapa tem. Mas eu digo aqui em Curitiba. Aqui não, em Curitiba não tem. Aqui não. Então só ficou o Pelourinho ali. Mas tem registros e o prédio era igual ao da Lapa. O marco, Câmara né? e cadeia lá é bem igualzinho. Em todos os lugares do Brasil era a mesma construção. Mas esse marco é simbólico também, né? Porque depois a gente achou referência a Pelourinhos, assim, em outros pontos também. Então, provavelmente, aonde se instalavam os lugares ali do legislativo da época, o Pelourinho também ia lá nesse lugar que a gente estava olhando antes, que o Debré desenhou, as ruínas de São Francisco, chegou a ser Câmara durante um tempo. Coincidentemente, né, justamente no período em que proibiram os batuques. Então, estava incomodando porque eles, de fato, estavam mais perto e convivendo ali de forma mais intensa com essa Falando população. em Pelourinho, eu vou contar uma coisa para vocês, para pegar o meu marido, para ver se ele escuta mesmo, que ele fala que ele escuta. A gente estava em Minas Gerais essa semana, passando uma semaninha, e aí em Mariana nós fomos, e tem o Pelourinho de Mariana, e a gente tem muito apreço por história, ele lê muito, ele gosta muito de história e tal. E ele chorou a hora que ele viu o Pelourinho de Mariana, e ele é um homem branco, mas uma pessoa muito sensível com a causa, né, negra. E ele falou, cara, eu nunca tinha visto com algemas.
A gente sempre vê o monumento, o monolito, né? E lá tem as algemas. E aí ele ficou super impactado, assim, ele, nossa, eu tô me passando mal, tô me sentindo muito mal de imaginar. Então, Kleber, essa vai para você ver se você tá escutando mesmo. Eu quero ver você comentar aqui, vou te pegar. O Kleber já foi em Paranaguá, já viu o Pelourinho de Paranaguá? Ele trabalhou em Paranaguá, a gente morou na Bahia, a gente conhece bastante, assim, esse percurso de Pelourinhos. Inclusive, em Salvador, o lugar que eu mais amo é o Pelourinho. A Igreja dos Pretos de Salvador, a missa maravilhosa, com ritos do candomblé, a gente gosta muito. É muito interessante e recomendo para todas as pessoas. É terça e domingo, a missa no Pelourinho, missa católica com padre, com mãe de santo do candomblé sentadinha lá. E muito linda. Linda demais. O livro Subsídios para a Construção do Roteiro Afro-Paranaguara foi lançado ali no Pelourinho de Paranaguá, que o Pelourinho de Paranaguá está dentro do terreno do Instituto Histórico e Geográfico. Sim. E é bem emocionante também, né? Quem tem uma sensibilidade ali, ele... E energeticamente é um lugar que você sente. Carrega. Né? Você sente, assim... Quem tem um coração mais aberto, assim, uma espiritualidade, os Pelourinhos em geral, são lugares que você... É diferente. Isso acontece em vários pontos da linha preta. Por exemplo, ali na Igreja São Francisco de Paula, a gente tem depoimentos muito fortes de alunos de 16, 17 anos, né, sensível, que sente a vibração do local e vão às lágrimas e trocam ideia com a gente, faz texto pra gente falando dessa história. São Francisco de Paula agora mesmo. As ruínas lá em cima. Era para ser a igreja. Tá lá nas ruínas São Francisco. Nossa, lá energeticamente é poderoso. Então, a catedral ali, a Praça Tiradentes também né? Porque tinha aquele cemitério do lado da antiga igrejinha, que quando fizeram as escavações arqueológicas na Praça Tiradentes, as ossadas apareceram. Sim, comum, né? Do lado de igrejas. Totalmente comum, mas as pessoas não estão falando isso, assim, ignoram também essa parte. Né, ali na igreja matriz. Nós temos vários estudos sobre cemitérios aí, pessoas competentes fazendo esse estudo ignoram isso daí. Né? E aquele espaço ali onde está a Praça Tiradentes ali, aquilo ali, para a população negra, aquilo é muito forte. Né? Porque ali nós temos o quê? Nós temos os irocos sagrados também. O iroco diz a história que não tem semente, ele nasce onde ele quer. Já é difícil. Ali tem 5. Que são as gameleiras. As gameleiras. E elas nascem, ou pode ser a tinçás. E elas estão em círculo. A mesma coisa que a catedral representa para quem é católico, essa ligação, né, com Deus, com o superior, a mesma coisa é as gameleiras. Que é a árvore símbolo do candomblé. Olha, são várias. Essa é uma importante. Né? Nós falamos dela, né? Aquela ali deve ter aproximadamente uns 130, 150 anos. E elas, então, só para a gente voltar um pouquinho, você acredita assim que elas não foram plantadas, que elas surgiram naturalmente? Não se trata do que eu acredito, é o que está na nossa oralidade, é o que está na nossa história. E ali tem 5 na Praça Tiradentes. 5, que é o número da justiça, que é o número de Xangô, e a gameleira dialoga justamente com isso, com este orixá. Mas a gente fala dessa, a gente esquece a do Bom Retiro, que é uma paineira, que é uma tinçá, que é um templo vivo, que tem 300 anos, que foi plantado, por exemplo, quando o ouvidor Pardinho esteve aqui em 1720, está registrado. Ela tem, inclusive, né, esse registro. Do momento que ela foi plantada. Exatamente, está lá com 300 anos. Aquela ali também é outro iroco, é outra tinçá, é outra árvore sagrada. As pessoas estão incomodadas com essas pequenas, eu tenho que lembrar eles que tem outras, muito mais poderosas. E essa lá do Bom Retiro, toda vez que você vai lá, está lá. Está lá, as oferendas. Sabe? É um local já instituído na comunidade. Não é instituído pela comunidade, é instituído pelo povo que tem essa fé. Não, essa comunidade. Essas pessoas que têm essa fé, elas formam uma comunidade. É o povo que está ali no entorno, na verdade, não querem, muitos não querem isto. Sim. Né? Aí a gente entra em intolerância religiosa. Mas também não querem visitar a história, porque muita gente que está ali ganhou lote ali. Né? A gente vai falar do quê? Nós vamos falar dos voluntários da pátria, da Guerra do Paraguai. Essa galera, o Paraná, aqui, Curitiba mandou, né, quase 2.500 pessoas, voltou só 119. A maioria que foi era preto, só voltou esses 119 branco. Quais os lotes que foram dados para eles? Foram justamente os lotes que estão ali, nesse lugar ali do Bom Retiro.
Percebe? Então tem um monte de coisinhas que a gente precisa escurecer, né, na nossa história, que a gente precisa trazer para as pessoas conversarem, entenderem o porquê que nós estamos contando essa história, o porquê que a gente está provocando, metendo o dedo na ferida e chamando as pessoas para dialogar. Né? Porque a verdade existe. Né? A mentira tem que ser inventada, mas a verdade existe. E essa história que a gente está contando, ela está registrada. Não vê quem não quer. Mas ela está, inclusive, registrada, não está só na oralidade. Sim, eu aprendi são na oralidade. Públicos, né? Tudo que eu recebo na oralidade, eu preciso buscar uma referência escrita para poder realmente fazer um sentido. Sim, senão não tem o crédito acadêmico, se não tem documento, né? Entre aspas, e depende de quem escreve. Depende de porque quem tem um monte de ex-prefeito aí escrevendo o livro e eles falam da oralidade deles, e isso daí é tomado como verdade. A comunidade, ela é aceita, mas quando vem do negro, quando vem da mulher indígena, isso aí não. Né? É aquela coisa, é a máxima de Getúlio Vargas: para meus amigos tudo, para meus inimigos rigores da lei. Simples assim, para poder entender, né? Ele está em vários lugares. Esse tratamento diferenciado, a gente acha que está só no passado, não. Mas quando olha, não mudou tanto assim. Não mudou nada, eu acho. Praça Zacarias. Nós temos aí os engenheiros Rebouças, esses são rua também. Nossa, é muita história. Engenheiros Rebouças São dois irmãos. Antônio e André Rebouças. Engenheiros negros. Negros, geniais. pretos e retintos, geniais. Baianos, do recôncavo da Bahia, né? De Cachoeira. Ei, Cachoeira. Como o Zacarias, que também é outro baiano de Valença, né? A gente fala tanto dos baianos, esquece, né? Da contribuição dos baianos na construção... Do Paraná, né? Que esse mulato baiano, que foi o nosso primeiro presidente da província aqui do Paraná, quando a gente se desmembrou, né, de São Paulo e se tornou Paraná. O Zacarias. O Zacarias. Ele que na equipe dele que vieram esses engenheiros, né? Que daí resolveram... O Zacarias trouxe os engenheiros Rebouças. Resolveram questão de água, distribuição, encanamento de água, resolveram a questão do transporte, né, do mate para o litoral, que colocou o Paraná no comércio exterior, né, e exportação de mate. Essa exportação de mate que tem as lindas embalagens e as embalagens mais inteligentes para preservar o sabor e o aroma do mate. Então, eles fundaram a primeira SA do Paraná, a madeireira, indústria florestal, né? do Paraná, né? Então, e fora que eram politicamente muito bem situados, tinha uma defesa ativa, né, das políticas de distribuição de terras, enfim, uma distribuição justa e equitativa, porque o que aconteceu com a política de terras foi, né, resultou no fiasco que aconteceu, dessa desigualdade total entre, né, quem tem mares de terra e quem ficou de fora. E quem não tem falavam nada. de reforma agrária, né? Eles eram militares, né? Eles estavam justamente nesse momento que estava acontecendo a Guerra do Paraguai, e eles se posicionaram, eram abolicionistas, né? E tudo isso, né? Tudo isso é relegado a segundo plano. Toda vez que falam hoje, por exemplo, do engenheiro o Antônio, do André Rebouças, tentam trazer mais uns 3, 4 engenheiros brancos para estar ali do lado, para tirar também o brilho dessas pessoas. Eu queria trazer uma engenheira negra, só porque a gente já falou dela, mas só para a gente registrar novamente. Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra, né? Primeira mulher que se formou na UFPR, né? Mas o brilhantismo dela não é só ter sido pioneira, né? Ela era fantástica nos cálculos. Ela criou uma obra incrível na Serra do Mar, que é a usina Capivari Cachoeira. Os cálculos são tão perfeitos que eles construíram um túnel na montanha, de cima a baixo. E as obras começam ao mesmo tempo embaixo e em cima, e se encontram no meio da montanha com milímetros de recuo, sabe? Então, ela é admirada pela sua genialidade, pela sua capacidade de andar num meio masculino, né? Até hoje, né? A engenharia melhorou um pouco, mas a engenharia, via de regra, é um meio muito masculino. Imagina, naquela época, uma mulher negra ainda. A gente precisa lembrar de uma coisa, né? Quando a gente fala de engenharia, a gente começa a história falando de engenharia. Isso está na genética, né? Esses negros estão, né? Essas pessoas negras estão trabalhando nessa construção. Sim. Da costa da mina, que você comentou. Também. Mas dos construtores, dos mestres construtores, porque a gente está acostumado a associar a população negra a trabalho braçal.
Sim. E esquece que para você erguer uma edificação robusta, que vai ficar séculos de pé, é muito mais do que trabalho, é muita inteligência técnica, conhecimento. É quando você olha para isso, né? A imagem de Debré já mostra o negro trabalhando ali. Aí a gente fala do mestre Belmiro, a gente fala do mestre Vicente, a gente fala dos engenheiros Rebouças, a gente fala, percebe? Tem uma linhagem assim. Hoje você já não vê é difícil você ver um negro no curso da engenharia. Tá? Mas essa história toda dessa engenharia, quando se for um livro sério falando da engenharia no Paraná, não pode ignorar, né, a presença negra essa contribuição, né, desses africanos, né, nessa construção. A gente é até bonito, né, quando eu falo de Debré, até me dá uma agulhada no meu cérebro, assim, porque a gente fala dele, é francês e coisa e tal. Mano, mas a gente esquece, por exemplo, de falar do João Pedro Mulato, que 10 anos antes do Debré já estava desenhando, já estava pintando a cidade, colocando o negro, né, desenhando o negro em suas obras de arte. A gente, às vezes, mas nesse caso, esse outro artista, o acervo dele? Está lá no Palácio 19, está lá. Estava na França, né? Daí teve um historiador aqui da cidade que foi em Portugal, estava em Portugal, não na França, foi em Portugal, ele encontrou isso, aí fez uma articulação, conseguiu comprar e trouxe 4 obras dele aqui para o Paraná, que hoje você encontra lá tá lá no Palácio, no Salão Brasil, ali no Palácio, na Prefeitura de Curitiba, ali, Palácio 19, né? E coloca ele nessa anterioridade, nesse protagonismo, tanto das artes visuais, como essa coisa, a primeira imagem de Curitiba é do Debré. Não, a primeira imagem de Curitiba é do João Pedro Mulato, um artista. Isso é muito importante, né? As artes visuais são fundamentais para a gente imaginar essas paisagens, né? Antes da fotografia, antes do cinema, enfim. E a gente não tem acesso. Né? Onde que está digitalizado, em que museu que está, que exposição que é feita. Então, é vendido para a gente o tempo todo o Debré. Né? E se existe esse anterior, a gente precisa falar, a gente precisa conhecer, mais, né? Precisa falar, né? Mas é como eu falei para você, não mostrar. Cadê as obras, né? É por isso que a gente sempre você sempre vai ouvir muito o termo racismo institucionalizado, racismo estrutural, né? Existe esse consenso de invisibilizar tudo que o negro fez. E quando o negro fez, eles tentam embranquecer o negro. Também. A gente conseguiu encontrar foto do Antônio, do André Rebouças, que é um negro retinto branco. Nossa. O Pânfilo, né, de Assunção, assim, é muito contrastante, porque tem as imagens dele feitas pela esposa, uma pintora, e outras imagens onde ele está embranquecido, e a imagem que a esposa pinta é um homem negro, evidente, assim, evidenciado, mas onde o Photoshop trabalha é implacável. A gente teve um encontro em 2012 na OAB, e daí tem lá a galeria, né, dos presidentes da OAB, e era um encontro de negritude para criar a comissão de promoção da igualdade racial da OAB. E aí, conversando com alguns advogados, falaram, poxa, mas não tem advogados negros, né? Não teve nenhum presidente negro. Eu falei, como assim não tem? Dá uma olhada ali no primeiro. Embora estava branco, estava embranquecido, mas os traços negroides, lábios, percebe? Aí as pessoas entenderam, as pessoas viram, e de 2012 para cá a gente tem falado, e a gente foi lá, encontrou a foto, encontramos a foto que a esposa dele pintou ele como negro retinto. A esposa deve saber que cor que é o marido. Cor que é o marido. Outra figura muito assim, é a Maria Bueno, a santa de Curitiba, né? Que todos os documentos relatam ela como uma mulher negra, uma mulher mulata, uma afrodescendente, uma parda, dependendo do contexto. E a escultura que deram para ela, a imagem é branca papel, assim, mas branca, não pode, branca. gente. Uma cidade pensada para ser a capital da cultura europeia, como é que vai ter uma santa negra? Não combina. Percebe? Em 100 anos ali, de 1900 para cá, conseguiram embranquecer ela. Né? Repito, uma mentira 1000 vezes. E hoje você vai numa casa de artigos religiosos, você só encontra essa imagem branca. Da Maria Bueno. Da Maria Bueno, a Santa Negra de Curitiba, né? Que foi embranquecida. Mas aí tem Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga. Mas nós estamos lá no Rio, nós estamos no Rio de Janeiro. É um processo, né? Isso é muito sério, isso que você falou, porque quando eu busco uma referência, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Maranhão, na África, é como se eu reforçasse essa cultura da eugenia. Eu estou buscando lá fora porque aqui não tem. Aqui tem. Tem muito, não é pouco, não é muito.
Percebe? Os próprios racistas, como Wilson Martins, ele chega a dizer que em 1853 o censo diz que a população paranaense é de 44,8%. Negro. Percebe? De negros. Então é muito sério isso quando você vai, por exemplo, quer comprar um livro de histórias negras infantis, você vai, olha o que eu busquei no Rio de Janeiro. Mas por que você buscou no Rio de Janeiro? Não tem aqui? Você pode ter o do Rio de Janeiro, mas nós temos aqui. O problema é a gente sempre estar exportando negritudes de outro estado. Isso a gente cria uma aberração que quando você vai falar sobre cultura negra do Sul, você só vai para o Rio Grande do Sul. Você ignora Santa Catarina e Paraná. Quando você vai ver os investimentos em cultura, ele vem até São Paulo e ele pula lá para o Rio Grande do Sul. Nacional. Percebe? Uhum. Quando você vê, por exemplo, os editais do Carrefour por conta da morte daquele rapaz, do racismo que teve lá no Carrefour, não veio recurso para o Paraná e para Santa Catarina. Por quê? Porque aqui não tem negro. Mas Santa Catarina não tem só alemão? Olha o Goebbels aí, olha o Goebbels aí. Eu achei que eles já nasceram ali, gente. Não? Olha, mas o mais interessante foi que o Dom Pedro... Vocês me quebram. O Dom Pedro trouxe 20 famílias de finlandeses para melhorar a raça lá em Florianópolis, né? Todo esse processo de embranquecimento é muito sério, porque o Dom Pedro também era simpáticos às ideias de Gobineau, de Lombroso e de tantos outros eugenistas. A gente não pode esquecer disso, que isso foi pensado. Né? Sim, a Leopoldina também incentivou comunidades alemãs e francesas e de outros para poder trazer essas pessoas para cá. Quando a gente fala, por exemplo, a gente aqui citou algumas vezes a Guerra do Paraguai, a gente precisa falar mais disso, porque o Rebouças está vinculado a isso daí. A catedral está vinculado também a essa questão da Guerra do Paraguai. E a gente não fala do que foi a maior vergonha, sabe, para o exército brasileiro. A história da Guerra do Paraguai, ela está lacrada, né? Agora virou moda lacrar tudo por 100 anos, perpetuamente, tá. Né? Ela está lacrada, porque ela mostra a vergonha do nosso país. Né? Em segredo. Mostra que esses barões, esses viscondes, sabe, que eram, por exemplo, chefes da Guarda Nacional, se escondendo e mandando 2 escravizados no seu lugar com uma promessa de liberdade, sabe? Então não se pode falar dessas coisas. Como não se pode falar? Mais que nunca a gente precisa falar. Né? O racismo está crescendo em todos os lugares. A linha preta é um brado, é um grito, é uma ferramenta que a gente criou para exercitar, né, o pensamento crítico da nossa população. Hoje, em Curitiba, os afrodescendentes são 23% da população. É cerca de mais de 500 mil pessoas que não têm acesso à sua história. Não têm acesso à sua história. E existe um consenso de invisibilidade do negro. Né? Isso pela mídia. Hoje a universidade menos, mas a universidade já contribuiu bastante também com esse embranquecimento, com esse apagamento do negro. Então hoje há uma necessidade de fazer um movimento ao contrário. Não adianta as instituições dizerem que não são racistas. Não adianta os veículos de comunicações dizerem que não são racistas. Tem que ter posturas antirracistas. Sim. Sabe? Além de você não ser racista, você precisa ter uma postura antirracista. Antimachista, né? Tem um monte de insta aí que a gente tem que... Anti-insta. Antes de você me contar como é que a gente faz para acessar a linha preta, vamos falar do Memorial Africano? Memorial Africano, eu confesso... Não conheço, estou envergonhadíssima nesse momento de não conhecer, é longe da minha casa, mas eu vou fazer esse esforço num final de semana e vou atravessar a cidade e vou lá conhecer o maior portal africano fora da África. É uma atitude bacana? É um lugar interessante? Qual é a questão do Memorial Africano? O Memorial Africano foi uma ação de 1988, né? No ano de 1988, centenário da abolição, estava tendo um monte de ações para celebrar esse centenário da abolição da escravatura. E aí, na época, eles criaram uma praça, Zumbi dos Palmares, no final da cidade, né? Mas tá valendo. Em 2010, o cônsul do Senegal, o Sr. Oseio Moura, muito dignamente foi lá e instalou o maior portal africano do mundo na praça. Época da Copa, né? Foi um momento
Isso em 2010. Isso em 2010 agora. E agora tem o pessoal do Pinheirinho que faz a feira afroempreendedora lá aos domingos. Então, se você escolher, né, fica de olho que no horas domingo que vai gente? ter a feira. Tem que ver lá nas redes sociais da Feira Afroempreendedora para ver o dia que eles vão estar não é todo domingo. Feira. Não é todo domingo. Feira Afroempreendedora. Exato. Isso. Mas tem muita coisa aqui para ser feito ali, né? Primeiro foi criada a Praça Zumbi dos Palmares, depois foi feito este memorial. É interessante, tem os totens são 54 totens, né, com um representando cada país africano. Então a África não é um país. 54 países, 54. conforme a divisão da Conferência de Berlim, né? Porque se fosse respeitar as fronteiras naturais, seria totalmente diferente. E aí, o que acontece? Você foi na essa divisão, né? Essa é mortal, né? Até, porque mortal, né? Até hoje gera mortandade. conflitos e mortalidade por causa de uma linha que pega uma régua e sai dividindo o país dos outros. Jogos de poder, né? Quem manda. Enfim, são 54 países, para você que não sabe, que está do outro lado, vai pesquisar, não vou nem falar nada. Você foi para a Bahia, você conheceu a Lagoa do Abaeté, né? Sim, perto do aeroporto. Você viu que coisa linda, aquelas orixás ali. É essa que eu tô falando. Não, dos orixás é a... Ou eu tô misturando? É na frente da Fonte Nova. Bom... Ai, nossa, eu lembro do estádio de futebol, não lembrei agora o nome. Você sabe do que eu tô falando. Aquela gente. Lagoa com os orixás ali gigantes. Aquele tem um beozaço, né? Os orixás são lindos, maravilhosos. São lindos. A praça, infelizmente, ela tá só com muito campo de futebol. A gente precisa melhorar aquele espaço ali. Mas eles estavam querendo colocar uma Bíblia na mão de cada orixá. Vocês souberam disso? Olha. Lá na Bahia? Em Salvador passou... Então, vou te contar. Por favor, me informe. A Câmara de Vereadores da Bahia, de Salvador, do município de Salvador, tá? Algum inteligente... Brincadeira, não é inteligente. Alguém teve a ideia de colocar uma Bíblia. Esses representantes, né, de fanatismos religiosos, enfim. E uma Bíblia em cada mão de cada orixá. E essa foi uma lei, inclusive ela passou pela Câmara de Vereadores. E quando chegou para o prefeito, que eu não vou arriscar falar o nome, mas eu acho que é bem recente, para ele sancionar, o movimento negro, que é fortíssimo, entrou em contato com a artista, que é eu esqueci o nome dela agora, e ela mora fora do Brasil, ela é muito famosa, tal, e ela pegou e falou, pode pôr, coloca que no outro dia eu arranco, é meu, eu arranco, daí levo para Bélgica, Suíça, sei lá para onde que essa mulher ia levar, ia fazer um escândalo internacional, de proporções internacionais, ia falar um monte de coisa, e aí o prefeito não assinou. Que bom que ainda dá discernimento. Então eu tô isso em Salvador, gente, que é um lugar que tem essa presença preta na população, pulsando, mas não na Câmara, né? Exatamente, para passar um absurdo desse, né? Então é o tempo todo uma cultura sendo atacada, né? E nesse caso, esses orixás são belíssimos. Se estiver em Salvador, quem for para Salvador, vai na frente da Arena Fonte Nova. Vão me matar lá em casa, eu esqueci o nome do lugar, mas é lá. A Praça Zumbi está precisando desse cuidado, né? Desse cuidado de africanizar mais ela, sabe? É um espaço bom, é um espaço que merece ser conhecido, mas tem tudo para virar um ponto turístico muito forte. Se tiver, né? Se tiver alguém com uma sensibilidade, se uma fundação cultural, um prefeito, reconhecer que aquilo ali não é uma área de lazer dos condomínios que está ali no entorno. É para ser, sim, uma praça que faça justiça a essa pessoa. Porque a gente fala Praça Zumbi dos Palmares. Não é Praça Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é um herói nacional. Ele é reconhecido pelo Senado como herói nacional. Não é qualquer coisa, sabe?
Você imagina se tivesse lá um espaço bacana, por exemplo, na Praça do Japão, tem lá um quiosque, né? Tem o artesanato, tem escultura, tem um monte de elementos das tradições. A Praça dos Poloneses, lá o Bosque, né, do Papa, tem aquelas casas as de casinhas madeira, tradicionais assim. polonesas, tem um quiosque vendendo artesanato tradicional e por aí vai. Então, falta essa identificação positiva, né, negra na Praça Zumbi dos Palmares. Precisa ser feito isto. Que é um cuidado público, né? Enfim, e da comunidade também, né? A comunidade de uso. pede, mas Quando você pega, por exemplo, a regional, você pega a regional e coloca, por exemplo, um italiano ou um japonês para cuidar da regional Pinheirinho, que deveria cuidar da Praça Zumbi dos Palmares, não funciona. Sabe? Teria que ter, por exemplo, uma pessoa negra que conhecesse essa história para poder vagarosamente ir letrando a comunidade, as pessoas do entorno e fazendo este trabalho. Né? Por exemplo, Curitiba nós temos aqui a cultura do Farol do Saber. Sim. O Farol do Saber é inspirado no quê? Na Biblioteca de Alexandria, Egito, né? Tem toda uma história bonita em torno dela. Você já imaginou se ali você pega uma daquelas diversas quadras de futebol que está ali e você coloca uma biblioteca, né? Uma biblioteca... Por exemplo, num formato de pirâmide, né? A gente vai lembrar do Egito. Pois é, mas e o Egito não é na África, brincadeira, é assim. Aí você faz uma biblioteca ali, sabe, que a galera pode ir ali acessar a internet, conhecer essas histórias, fazer um símbolo que realmente marque, né? Porque vão dizer, você podia colocar, por exemplo, os orixás ali, aí vão dizer que não pode. Como não pode? No Centro Cívico colocaram lá um Confúcio, né, de 1 tonelada. Lá na Praça do Japão colocaram o Buda, na Praça Nossa Senhora de Salete, o nome já está dizendo, tem santo para todo lado, mas orixá não pode? Não pode. Por que não pode? Quem foi que falou que não pode? O país não é laico? Percebe? A máxima de Getúlio Vargas continua valendo. Para uns tudo, para os outros rigores da lei. Percebe? A gente precisa mudar isso. E não é para nós. Não é para nós, é para as futuras gerações. Ou a gente vai querer que o nosso país, né, que a nossa, principalmente aqui no sul do Brasil, aconteça que nem acontece nos Estados Unidos, essas guerras interracial. Falta pouco para isso. Mas se a gente tiver acesso ao conhecimento, ao letramento, a gente começa a mudar. Percebe? A gente não vai mudar... E o respeito, né? Você conhecer o outro te faz respeitar o outro, aceitar o outro. A partir do conhecimento. Sim. É por isso que nós temos o Dia da Consciência Negra. Mas quando chega o Dia da Consciência Negra, aparece, né, as mentes iluminadas. Para que o Dia da Consciência Negra? Tem que ter o Dia da Consciência Humana, tem que ter o Dia da Consciência Branca. Pois é. Mas o Dia das Mulheres a gente escuta isso, e o Dia dos Homens, os outros 360. É aquela coisa. Mas é que tem o Dia da Mulher, né? E a gente tem que dar uma olhada, porque, por exemplo, as mulheres negras não vinham representadas por esse dia. Aí teve que também criar o Dia da Mulher Negra. Percebe? Quando falta o conhecimento, a gente tem que criar mais uma ferramenta. Que está chegando, que é o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Importante também discutir com essas mulheres, trazer essas pautas, trazer as questões que são importantes, sabe? Ajudar as pessoas também a ter espaço de voz, de poder, sabe? Compartilhar essas questões. Mas a gente nem se entende como latino-americano, né? Como sociedade brasileira, você pensar que a gente não faz se parte, entende, né? como latino-americano. Eu converso em casa que a gente tem um problema, que é a questão da língua, né? Que o nosso português nos faz ficar longe dos nossos irmãos, né? Mas que a gente está isolado, a gente está o tempo todo virado ou para os Estados Unidos, para a América do Norte ou para a Europa. Mas tem o português também, né? Que é uma outra linguagem falada no gueto, percebe? Que é uma coisa nossa, sabe? Que isso também existe, é real, não é conversa. Português. É lógico, porque esse português que é falado na periferia é diferente desse português que está sendo falado com a elite. Essa gíria, essa coisa que tem muito no... É diferente, a gente se entende. Se você chegar lá, você talvez não entenda o que está sendo comentado ali. Não tem um português também, né? Tem isso daí que a gente precisa estar atento. Às vezes a língua estándar não chega, não leva a comunicação, o ensinamento, mas o rap leva, o samba de enredo leva, entendeu? A gente vai falar da literatura afro-brasileira, da literatura luso-brasileira, ela não nos contempla. A gente criou também a literatura afro-brasileira, negro-brasileira, que é uma literatura diferenciada. Qual exemplo, assim, emblemático? Se alguém pudesse só ler mais um livro.
Olha, um livro não, vou te dar uma coleção. Não, mas Cadernos Negros. pergunta. Cadernos Negros, meu. Cadernos Negros é o maior coletivo de escritores do Brasil, é Cadernos Negros. É só escrito por negros. Existe há 43 anos. Escreve poemas, contos, ficções, várias coisas. Ali você tem Cuti, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, né? Ela foi lançada no Cadernos Negros. Né? Percebe? Tem muita gente boa no campo da literatura. E não é novidade. O príncipe da poesia paranaense é o Emiliano Perneta. Sabe? Laura Santos, uma mulher negra daqui. Até o Paulo Leminski se orgulhava do seu pertencimento afro-brasileiro. Sabe? Mas pra gente tá tudo tão longe, tudo tão distante. Sabe? Mas eu tô me sentindo traída, assim, sabe? Pelo... Já me incomodava muito a questão indígena, né? A questão pré-histórica, assim. E que é o Lugar Antes de Mim tratava muito até agora. E agora, conversando com vocês, que é uma baita de uma oportunidade para mim e para todo mundo que vai assistir, a gente se sente traído que isso não é uma coisa... Esse tipo de informação não é uma informação que falta só para os negros. Para as crianças, para os adolescentes que acabam não se enxergando nessa história por não ter essa referência. Eu, como mulher branca, descendente de negro, meu avô era bem negro, assim, e eu me sinto traída no sentido de não ter acesso a essa informação. Ano que vem... Desculpa. De o tempo todo, vocês ficam falando de pessoas assim, importantíssimas que a gente não conhece. Ou que foram embranquecidas. E aí você fala, sério? Né? A gente também sente isso. Não, vocês muito mais. Mas assim, entende que isso me incomoda e que é importante que isso incomode outras pessoas, independente da cor da pele. Você percebe quanta ginástica mental e criativa nós temos que fazer para não adoecer, sabe? Quanto que a gente tem que usar na nossa criatividade. Tudo isso que você está falando, para mim, ela se resume no refrão do samba do Nelson Sargento, né? Que ele fala assim: mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. E a gente é levado, né, o tempo todo. Isso é terrível. Por isso que o Lugar Antes de Mim existe. E enquanto a gente tiver força, eu com a minha piazada aí, com a minha mulherada, que agora eu só trabalho com mulher ou com homem trans agora. Os homens cis que tem, eu falo, ó, vocês vão saindo e aos poucos vocês não vão voltando, não. Porque também eu tô fazendo meu movimento de resistência. Ótimo, parabéns, que bom. Não o é? discurso hegemônico existe, mas também existem as literaturas de resistência, também existe a Lei 10.639, que vai completar 20 anos. Quando eu falo Lei 10.639, você tem essa referência? Que é a lei que traz para o currículo escolar A história e cultura afro, africana, afro-brasileira e, a partir de 2008, indígena também. Então, e funciona? Existe muita coisa a ser dita, muita coisa a ser feita. As decisões políticas que deveriam fazer a coisa acontecer e a rede implantar massivamente, é claro que ainda estão nas mãos daquelas mesmas 300 famílias que lá do passado, enfim, tem essa história que é complicada. Anos, as poucas famílias de 300 anos. As poucas famílias de 300 anos no poder que o doutor Ricardo Costa ensina na genealogia da política do Paraná. Mas existem mestres e mestras da cultura popular, existem mestres e mestras de capoeira, existe a militância do movimento negro, existe agentes de cultura, de leitura, escritores, as tieciatas do Paraná, né? Essa imensidão assim, de zeladores da cultura africana, desses terreiros, dessas embaixadas africanas, né, que estão próximos da gente. Muitas vezes estão na escola, mas estão ali, de repente, na cantina, na zeladoria, que também tem muita história para contar, e é uma questão mesmo de querer se aproximar, de querer conversar, de querer saber, porque... De quebrar essa barreira, Exato. Né? Porque há uma barreira transparente, mas ela infelizmente existe. Gente, eu fui salva pelo Léo, aqui do Fusão Podcast, e é Dick do Tororó. Eu vou apanhar em casa hoje feio. Eu também não, eu me também eu tava Você começou aqui. com Lagoa do Abaeté, eu fui lá pro aeroporto, em Lauro de Freitas, e fiquei lá, gente. Aquela areia branca lá maravilhosa. No Dick, lá no Dick do Tororó. É no Dick. Que é incrível. E aí eu quero saber, gente, quem está ouvindo a gente, como que a gente acessa o Linha Preta? Como que faz? Faz o jabá de vocês aí. Anota o WhatsApp, entra em contato, a gente atende grupos e
grupos principalmente, tá? Escolas. Grupos de escolas, de pesquisadores, terceira idade, tem, né, enfim, todo tipo de gente que quiser passear. O passeio dura em torno de 2 horas e meia, 3 horas, é totalmente acessível. E ele é feito a pé? A pé, tem cerca de 1 quilômetro ali de duração. Centro, é legal trazer uma garrafinha de água, né, para o passeio. E agenda com a gente pelo WhatsApp 41, anota, 984991845. A gente tem Linha Preta no Instagram, tem o site da linhapreta.wix, Wixit. Temos no YouTube e no Facebook. A gente coloca na descrição do vídeo também para todo mundo acompanhar. Legal. E no nosso Instagram, Facebook, a gente faz um post em collab explicando bem certinho como é que vai rolar essa questão aí do Linha Preta. Vale a pena inserir ainda só mais um detalhe, que tem a possibilidade de fazer online para quem estiver muito longe e não tiver possibilidade de conhecer na cidade. Também a gente fez para a pandemia, que as escolas estavam atendendo ali no Meet, então é híbrido. A gente conversa, tem a interação, mas ele está todo transformado em palestra poética musical. A Linha Preta está se transformando na trilha afro-paranaense, né? Porque a gente não... Só falar de Curitiba, só falar do Centro Histórico não dá conta de tudo. Não dá. Nós temos que falar de Paranaguá, nós temos que falar de Castro, onde aconteceu a maior rebelião negra do Brasil Império, né? Nós temos que falar de Guarapuava, nós temos que falar de Jaguariaíva, e tudo isso era Curitiba, né? A gente precisa contar... Uma nova história. Uma nova história, porque a Linha Preta foi a forma que eu encontrei de tirar o joelho da Fundação Cultural e da Prefeitura do meu pescoço. Você está entendendo? Eu estava precisando respirar. Então, quando a gente criou a Linha Preta, foi uma forma que eu achei de tirar o joelho desde o nosso pescoço. Para quem não está entendendo a brincadeira, né, é só ver. Né? Geralmente, quando a polícia dá uma batida num preto, né, é o pescoço e o coturno, né, que vai no pescoço deste negro. Para se segurar. Né, mas esse joelho simbólico que eu estou falando, que é a mão do poder público apagando a nossa história, também nos mata, nos adoece, nos enfraquece. A Linha Preta nos dá força, a Linha Preta revigora, sabe, e ajuda a gente a fazer paz, né, com esse passado. Ela vem com esse brado de justiça. Não é à toa, né, como nós falamos ali, na frente da catedral nós temos 5 gameleiras, né, bradando por justiça. Em silêncio. Eu posso falar um poema para dar uma aliviada? Por gentileza. Eu estava aqui tomando um golinho de água. Por gentileza. O nome é Curitiba Afro, né? Ele diz assim: um grito engasgado ecoou. E a Curitiba Afro se libertou. Mesmo com o apagamento, a história do negro hoje se revelou. A Curitiba é negra, Afro-Curitiba, e hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais. Eu busco invocar nossa história, reavivar nossa memória na vida e no carnaval. De Zacarias a Rebouças se iniciam caminhos e novos trilhos que construíram nossa capital. Eu vou falar de Enedina, mulher negra na engenharia, com seu toque magistral. Também, eu não me esqueço dos tropeiros, trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval. O Paraná é o estado mais negro do sul. Seu símbolo é uma gralha azul com uma cabeça singular. Passado, presente na memória, suas marcas são história deste povo milenar. É só um grito. Ei, arrasou! Gente, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Esse episódio está incrível com a Mel e com o Candeeiro. Muito legal, muito obrigada por vocês terem vindo até aqui, oferecer esse tempo para a gente, né? O Lugar Antes de Mim está aberto para vocês, para a gente fazer muitas interações futuras. Muito obrigada. Maravilha. A gente é que agradece, é uma delícia poder contar essas histórias, espalhar notícia para mais gente, né? Gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estamos chegando, então, ao final deste episódio, né, do episódio Lugar Antes de Mim. Você pode nos encontrar por O Lugar Antes de Mim no Instagram, Facebook e principais plataformas de áudio. Para nos assistir, acesse o canal da Ampler Cine TV no YouTube. Este projeto é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realizado pela Ampler Cine TV Novas Mídias e gravado nos estúdios Fusão Podcast.
A pesquisa, roteiro e produção dessa série, desse episódio, foi feito por Tainá Rodrigues. A fotografia e mídias sociais desse episódio, Camille Bittencourt. Apresentado por mim, Carla Nascimento. Até a próxima vez, onde nos encontraremos em um lugar antes de nós. Axé. Amém.